como estamos? É um prazer, um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Eu sou Alan Mendanha, psicanalista, psicólogo, junto com o Lindinaldo, também PNL, Programação Neurolinguística. Estamos aqui para poder trazer para você ferramentas poderosas para você quebrar esse ciclo, sair desse labirinto e desfrutar de uma vida em liberdade. Nós vamos entender o que é o sistema do neurodetox e como nós vamos trabalhar com o protocolo R3 para transformar a sua história. Eu fiquei preso por muitos anos, preso em pornografia, preso em vícios, preso em ciclos de autossabotagem que eu não conseguia romper. Depois dos 30 anos, 3 filhos, um filho com cada mulher, e totalmente perdido, eu me fortaleci a minha fé, busquei conhecimento, através da psicanálise entendi muitas raízes de coisa que me aprisionava e comecei esse processo de liberdade. E há mais de uma década eu ajudo pessoas, ajudo a transformar a vida de pessoas. Você está aqui hoje porque nós fizemos uma parceria, eu e o Lindinaldo, e criamos esse protocolo R3 para te ajudar a ter o mesmo sucesso que nós tivemos para poder transformar um vício em ferramenta de sucesso. É isso mesmo. Alan, por que o vício pode se tornar uma ferramenta de sucesso? Porque você gasta muita energia com o vício. E a partir do momento que você não gastar mais essa energia, ela vai sobrar. E quando ela sobrar, com certeza você vai ter sucesso. Você não está aqui para fazer um simples curso. Nós estamos aqui para te dar um auxílio, te dar ferramentas para reprogramar na sua mente. Então você já começou a se reprogramar. Este é o segundo degrau. Você está dando mais um passo para a sua liberdade emocional, para a sua liberdade até profissional, porque esse vício ele nos atrapalha emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente. Não trata de lutar contra o desejo. Nosso curso não se trata de lutar contra o desejo, mas de colocar a serviço do nosso propósito. Este é o que eu quero fazer. Quero que você entenda que nós podemos usar isso para poder gerar um propósito para você transformar a sua história numa linda história de sucesso. Bom, a jornada de 21 dias. Por que 21 dias? A maioria das pessoas não sabe, mas 21 dias é o tempo que uma pessoa precisa para criar um novo hábito. Aí você pode falar, não é mais isso, deixa eu descobrir, é 60, é 40, é 90, não importa isso. O mais importante dessa informação é, a partir de 21 dias, fazendo coisas novas, praticando coisas novas, seu comportamento ali vai ser transformado em uma nova trilha neural. Então, se antes eu estava preso em alguns mecanismos, agora eu tenho uma nova trilha neural, eu adquiri novos hábitos, e esses novos hábitos, com certeza, vai me ajudar a quebrar esse ciclo. Então, não é uma fórmula mágica. É um processo estudado cientificamente que se você tiver um comportamento constante por um certo tempo, você cai numa acomodação, porque o seu cérebro entende que aquilo agora faz parte da sua rotina, e aí ele vai te auxiliar para você nunca mais cair. Vou dar um exemplo disso. Eu não dou conta de levantar 5 horas da manhã. E aí você muda de emprego, e esse emprego é um salário muito melhor e tal. Aí no começo você sofre bastante, está cansado e tal, passa uns dias, acabou, você acostuma, você dorme mais cedo, você cria novos hábitos. Mas como esse novo hábito apareceu? Porque você tinha um estímulo. Qual era o estímulo? Financeiro. E aí o que ele criou? Com o tempo, virou um hábito, e tem pessoas aí hoje que são idosos, aposentados, poderia estar em casa tranquilo, acordar tarde, não dá conta, já viu isso? Por que ela levanta cedo? Porque criou um hábito tão forte que não consegue quebrar essa corrente. Por isso que eu te falei que é um treinamento. Através da psicanálise eu entendi várias ferramentas que eu posso disponibilizar, que nós vamos disponibilizar para te ajudar a não ficar preso nesses hábitos e criar novos hábitos. Na neurociência a gente diz que você vai criar uma nova trilha neural. Então você vai criar sinapses, para essas sinapses fazer com que esses novos hábitos fiquem solidificados. E aí você nunca mais vai perder ele. É importante lembrar, o tempo é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que aprendem muito mais rápido, tem pessoas que são mais lentas. Mas agora deixa eu te falar uma coisa. É impossível você não mudar a sua história se você usar as ferramentas que nós vamos te entregar. Por que é impossível?
Quando você faz um tratamento, pressupõe que alguns protocolos de tratamento dá certo para umas pessoas, outros tratamentos não dá certo para outras pessoas. E tá tudo bem. Agora, treinamento. Você já falou um treinamento que dá errado? Uma pessoa vai lá, procura um personal trainer, vai treinar e aí não deu certo? Não existe, por quê? Existe time diferente, tempo diferente, porque existe uma estrutura biológica diferente, alimentação diferente, disciplina diferente. Mas todas as pessoas que seguiam o personal trainer, o mínimo que ele falar, vai ter resultado. Então, por isso que nós não damos um tratamento e nem aula. Nós damos um treinamento. Então, treinamento. Se você aplicar, gostando ou não gostando, mas você falar assim, não, eu vou aplicar porque eu preciso dessa liberdade, é impossível você não ter sucesso. Então, não se trata de correr, trata-se de você configurar a rota, mas o problema não é lá dentro, lá fora, é aqui dentro. As pessoas querem resolver de forma mágica, então ela quer algo externo para resolver algo interno. Vai ver muitas pessoas fizeram bariátrica, que elas queriam uma intervenção externa para gerar uma trava aqui dentro para ela poder alcançar o objetivo de peso que ela. E não volta tudo depois, então ela tem um dano secundário muito grande. Então vamos lá, um dano colateral muito grande. Então, é aqui dentro. Então, eu preciso descobrir as raízes, tirar essas travas, te dar novas ferramentas e é impossível você não avançar. Bom, conexão e sabedoria. Desejo é energia. Energia é vida. Mas se ela for mal direcionada, ela te destrói. Se ela for bem direcionada, ela faz você ter uma carreira de sucesso. Eu sou exemplo disso. Até os 35 anos, totalmente perdido, 3 relacionamentos, um filho com cada mulher, não tinha muita esperança. E o que mudou depois disso? Mudou porque eu reprogramei a minha mente, então eu comecei a ter resultados diferentes, e aí eu entendi, nossa, eu posso fazer coisas novas, aí voltei a estudar, fazer cursos, e aquilo me gerou uma leveza tão grande, e automaticamente eu comecei a ajudar as pessoas à minha volta. Antes de eu estudar psicologia, eu formei primeiro em psicanálise, que é um curso livre, é um curso com mais, você precisa, você tem mais tempo de liberdade, você pode fazer ele de uma forma mais suave. Menina, aquilo entrou tanto na minha mente, eu falei, caraca, eu era prisioneiro por causa desse inconsciente, eu vou ajudar muitas pessoas. E não parei de ajudar pessoas. Quando eu entrei, com 40 anos, eu entrei na faculdade de psicologia, eu já dava muito resultado como psicanalista. Então, eu já tinha honorários ali mais altos do que os meus professores. Por quê? Por causa da vivência. Eu consegui pôr aquilo em prática, mudar a minha história, aí aquilo atraía outras pessoas para me auxiliar outras pessoas a mudar a história delas também. Então, vamos direcionar essa energia sua para você ter sucesso e não deixar ela continuar te destruindo. O que nós vamos usar para isso? Nós vamos usar o sistema do R3. Alan, o que é o R3? Me explica aí melhor. O R3 é o que você está fazendo, o que você está aprendendo dentro do R3. Primeiro, reconhecer. Você vai reconhecer aonde está o problema. Nós vamos fazer um rastreamento. Da onde vem esse vício? Vem da infância, não tive validação do pai, não tive validação da mãe. Eu não tive estrutura para estudar, então eu não exploro o meu potencial ao máximo. Então aí eu preciso buscar ferramentas para poder me sentir bem. Então nós vamos, primeiro passo, fazer um rastreamento. Depois desse rastreamento, nós vamos reprogramar a sua mente. Como nós vamos reprogramar? Te dando ferramentas diferentes, te dando condições de criar novas trilhas neurais. E isso vai te fortalecer e você vai começar a ter autoconfiança. Aí você vai entender, não, existe um caminho. Não, eu posso sim ter sucesso com, a, com esse treinamento. Então eu posso ser livre, eu não preciso mais ficar aprisionado. E por final, ressignificar. O que é ressignificar? É dar outro significado para algumas prisões que você criou, algumas correntes que está te aprisionando. Só que eu não posso te dar essas correntes, eu não posso ressignificar, se primeiro eu não te reprogramar, não deixar a sua mente preparada para poder você entender que é possível, que você pode vencer isso e pode começar uma nova história. Alan, essa reprogramação é consciente ou inconsciente? Os dois. Por quê? Nós vamos trabalhar com o seu comportamento, nós vamos trabalhar com a sua consciência e com o seu inconsciente. Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas não explicam. 85% é inconsciente. Grava isso.
Se você quiser fazer alguma pesquisa, vai fazer, você vai entender. A psicanálise, através de Freud, entendeu que a maioria das coisas que a gente faz não é porque nós queríamos fazer. A gente faz mesmo sem querer. Aí ele fala assim, mas eu não queria fazer isso. Cara, vou lá e vou fazer. Então ele é inconsciente. Então eu vou te dar a ferramenta para você trabalhar inconsciente. Então teve autores no século XVIII, XIX que descobriu. Você pode reprogramar o seu inconsciente. Mas como? Você não tem acesso a essa informação. Posso sim. Se eu ficar repetindo uma coisa várias vezes, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, ela vai para o meu inconsciente. Igual lá, vamos pegar a musiquinha, caneta azul, caneta azul, caneta... Você não gostava disso. Você acabava repetindo. Mas por que eu repeti isso? Porque foi para o meu inconsciente. Então nós vamos te dar ferramenta para o inconsciente e ferramenta para o consciente. Por isso que eu te falei que esse treinamento é extremamente eficaz. Não tem nada no mercado parecido. Por quê? Ou a pessoa usa uma ferramenta de um autor, usa uma outra ferramenta ali. Não, nós vamos juntar o seu comportamento, então nós vamos usar o behaviorismo, que é comportamental. Nós vamos usar a psicanálise para fazer esse rastreio. E nós vamos usar a PNL para fazer essa reprogramação. Então, é um conjunto de ferramentas. É impossível você não sair. Então, cada pessoa tem uma trava diferente, mas nós vamos rastrear para poder te auxiliar. Outra coisa que eu vou te dar um auxílio muito bacana. Aqui embaixo tem um link, tem um espaço para comentário. Se tiver alguma área que você não está conseguindo lidar, faça um comentário. Eu vou também disponibilizar ferramenta para vocês responder algumas coisas para mim auxiliar nesse rastreio de onde está essas travas. Mas faça um comentário, meu maior problema é esse, não, eu tenho mais dificuldade nessa hora, mas de acordo com a aula. Aqui está mais uma apresentação, mas decorrendo das aulas, você vai trazendo aquilo que você tiver mais demanda que nós vamos te auxiliar. Bom, lembrando que eu acabei de dizer que 85% é tudo inconsciente. Olha essa imagem para você ver. Tem uma coisa interessante nessa imagem. Muitas pessoas, muitos jovens ou outras pessoas vão olhar aí e não vão ver quase nada. Vão ver um símbolo aí, mas não vão entender. Agora, o que eu quero te perguntar é, você viu tudo que estava na imagem? Você entendeu tudo ali? Não, a maioria. Eu vi uns 3, 4 símbolos ali, aqueles lá eu entendi completamente. Beleza. Porque esse símbolo ele já está impregnado no seu inconsciente e ele domina o seu comportamento. Vou te dar um exemplo, seguinte. Quando eu vejo um símbolo lá da Playboy, identifiquei um símbolo da Playboy. A Playboy me ativa o quê? Mulheres nuas, mulheres bonitas, mulheres atraentes. Logo eu vejo aquele símbolo em qualquer lugar, meu cérebro já ativa aquele modo meu de caçar, de buscar aquelas imagens, de buscar mais informação. Então, meu inconsciente lá atrás foi programado para continuar nesse ciclo vicioso, busca de prazer rápido. E agora que vem a questão do inconsciente, nós precisamos reprogramar isso. Porque se muitas pessoas olham ali, não sabem nem o que tem, não dá para identificar, não. E as pessoas, não, isso significa isso significa isso. Então, ele já está dominado no seu inconsciente. Ok? Esse outro. Vamos lá. A história da psicanálise. Quando o corpo virou um produto, a origem da pornografia. Então, o corpo virou um produto. Quando ele começou lá em 1953, o marco inicial, lançamento da Playboy, inauguração da era da pornografia. A partir dali, tudo quanto era mulheres bonitas, que eram ícones, que apareciam, que tinham destaque, eram convidadas, ganhavam uma fortuna. Por quê? Porque eles queriam justamente que as pessoas viciassem em pornografia. Quanto mais as pessoas quisessem ver, mais produtos eles iam vender. Aí você pensa, mas só vendeu ali a mulher nua. Não. Tudo quanto é objeto que essas revistas apresentavam eram vendidos. E são vários objetos. Por quê? Porque eles fazem associação. Mas vamos lá. A popularização, ela veio através de massa, através do cinema, através das TV a cabo, das revistas, e foi ganhando legitimidade social, ao ponto de ser aceito por todo mundo. Então se tornou uma prática aceita. Então já não era mais tão, pornografia, mulher seminua e tal. Agora vamos entender uma coisa.
O prazer foi desconectado da presença. Então, antes, a pessoa, para ter prazer, ela tinha um tempo com aquela pessoa, ela sentia o toque, o cheiro, era tudo criado um ritual para depois você ter o prazer. Então, demorava um tempo, então o prazer se prolongava. Todo aquele preliminar é o que te dava muito mais prazer. Então, isso existia. Mas quando veio essa era da pornografia, isso tudo foi se acabando. Então você tinha prazer em estar com uma pessoa e sentir ela, e tocar, e abraçar e ver ela. Agora, quando você tem isso já, pode ver um monte de pessoas totalmente diferentes. Então vai diminuindo esse prazer. O colapso. O prazer desconectado da presença. Eu acabei de falar, às vezes você não tem mais a presença e agora ficou só no prazer. E o que aconteceu com essa cultura? Ela foi se acostumando com isso cada vez mais e aí precisavam entregar mais. Por isso que o cinema começou a entregar mais. Aí os vídeos das pornografias, os filmes pornográficos, tudo isso foi ganhando uma dimensão colossal. Mas e a grande virada? Bom, nós estamos participando agora quando esse corpo virou um produto e quando isso ficou muito fácil de ter acesso. Por que ficou muito fácil? Hoje não é só questão de ser fácil. Hoje ele se tornou o quê? Uma armadilha. O algoritmo te segue. Se você pegar vários telefones de pessoas casadas, namoradas, a pessoa não deixa o marido ver, não deixa a namorada ver, ou também não deixa o namorado ver. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje que ficaram presas agora com a questão desses algoritmos. Então, tudo quanto é coisa que ela pesquisou uma vez começa a vir, e ela não dá conta e ela fica presa naquilo, perde horas e horas e horas, porque o algoritmo pegou ela. O que ela ganha com isso? A gente falou, dopamina barata, então eu fico vendo aquilo, aí cada vez eu quero mais, aí o final disso é uma masturbação, aí às vezes você vai ver casos de pessoas masturbar várias vezes no dia. Por quê? Porque ela quer mais daquilo, ela quer, é igualzinho qualquer outra droga. Mercantilização do corpo. Aqui no Brasil, existe uma cultura assim disso. Você vai ver que eles associam a mulher a tudo. A bebida, a espaço bom, a carros. Então, vira um mercado isso. Então, isso é um produto bom. Então, a gente coloca mulheres bonitas, atraentes. Então, onde você for, estão te perseguindo para que você seja um consumidor deste produto de pornografia. Erotismo simbólico. Antes do erotismo, expressava beleza, vínculo, afeto. Hoje ele reduziu um estímulo visual sem presença e sem significado. Onde nós vemos isso? TikTok. Você vai ver ali casais se expondo. O cara faz um videozinho, parece que não tem nada a ver, viral. Mas ali ele expõe a mulher, expõe filhos, crianças. Então, recentemente agora nós tivemos uma denúncia aí, ó, colossal do tanto de criança que estão sendo ali máquinas de produzir conteúdo de erotização. Então, tudo isso é o que aconteceu nessa nova era da pornografia. E ela tem aprisionado milhares de pessoas, milhões de pessoas. E essas pessoas têm um problema, é só o prazer que ela busca? Não, nós vamos descobrir que isso vai muito além. Isso gera uma destruição muito maior do que você imagina. A pornografia no bolso, o vício na era digital. Está na palma da sua mão. Você vai ver que muitas pessoas, antigamente, existia pornografia, existia revista, era escondida, ficava difícil acesso, então, às vezes um tio, um amigo e tal, então era muito complexo de você ter acesso, então você não tinha. Então, o que não é visto não é lembrado, então você tinha mais facilidade de lutar contra aquilo, porque aquilo não estava diretamente ligado ali junto com você. Hoje, as pessoas entram para o banheiro para fazer necessidades íntimas com o celular. Então, mas como assim? Aí você fala assim, é de encabular. Eu vi várias pesquisas falando assim, as pessoas passam 30 minutos sentado no vaso com o celular. Eu não entro com o celular no banheiro. Eu nunca entrei com o celular no banheiro, salvo e guardo alguma coisa que eu estou ouvindo, ou música e tal, mas é poucos minutos para escovar o dente e pronto. Mas a maioria das pessoas estão pegando o hábito de entrar para o banheiro com o celular. Isso é uma armadilha para sua mente, porque se você vê algumas coisas e gerar estímulo, você vai cair. Olhe para você ver os vídeos em Reels. A pessoa quando pega ali no Reels, ó, ela fica ali, e aí ela fica horas, e são armadilhas incalculáveis. Quer ver um exemplo? Existem estudos que os homens têm muito mais atração
uma das coisas que mais atrai homem são os seios. É só assim, quanto mais o seio, dependendo dos detalhes, atrai muito o homem, o seio. Esse tempo eu estava. Se você pegar meu algoritmo, é só sobre estudo, psicologia, psicanálise, só sobre coisas que geram valor. Mas aí um dia passou uma mãe amamentando uma criança. Falei, mas qual o sentido disso? Essa mãe amamentando, não mostrou mais nada, só uma mulher muito bonita, amamentando. Aí eu cliquei para ver. Quando eu clico, só mães amamentando. Aí todo tipo de mãe amamentando. Eu falei, cara, montaram uma página inteira, assim, só de mãe amamentando. Parece que era uma coisa inocente, mas não era. Era pornografia. Aí cada vez ia mostrando um pouco mais da mãe, em situações. Aí tá expondo a mãe, expondo a criança. Ninguém tá nem pra isso. Eles querem vender. Então, na hora que eu vi, eu falei, eu já sei. Quer me voltar lá para aquela armadilha do passado. Eu não vou para aí. Já saí fora daquilo, já deletei aquela página, nunca mais vi, graças a Deus. Mas por que eu fugi? Porque eu sei que, da mesma forma que eu venci esse hábito, se eu não fugir dessas coisas, eu posso cair de novo. Aí você vê uma vez, duas, três, quando você vê, e é muito mais fácil você cair do que você construir um novo hábito. Então, querendo ou não, a pornografia agora ela foi o quê? Normalizada. Mais ainda, por causa dessas armadilhas. E não é só lá o que é o algoritmo? Armadilha. Você viu uma coisa lá, fez uma pesquisa, ele não para de te buscar mais. Ele vai te buscar, ele vai te buscar, ele vai te buscar. Aí você não vence aquilo. Então, hoje está muito mais difícil. Agora, isso tudo é normal? Não. Parece que é normal, mas é um perigo ignorado. Você não pode ignorar esses sinais. Todas as vezes que vier alguma coisa que te atrai muito, foge daquilo. Mas se você não fugir, você não vai conseguir criar uma trilha neural. Lá na frente eu vou falar outras ferramentas, outros métodos de você já começar um processo de liberdade emocional. Pra você sair fora disso. Mas vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Só que você vai ter ferramenta, e antes você não tinha. Então você está tendo oportunidade de mudar isso. Nossa, som. Vamos, vou ter que aumentar. Você vai ter oportunidade de mudar isso. Fala assim, Alan, e o que eu vou ter que fazer para mudar isso completamente? Passo a passo. Por isso nós colocamos o método em 21 dias. Em um dia você não vai conseguir, em 10 dias você também não vai conseguir, em 21 dias nós já vamos criar esse essa nova trilha neural e aí sim você vai conseguir alcançar a sua tão sonhada liberdade. A nova pornografia ela é invisível, aceitável e totalmente destrutiva. Por que ela é invisível? Ela não parece pornografia, ela é disfarçada. Séries, filmes, clipes, memes. Ela reprograma o seu cérebro em silêncio, onde você fica o tempo inteiro dependendo daquilo para gerar aquela dopamina barata e leve. Um vício disfarçado de liberdade e prazer. Se eu te contar hoje, a maioria das pessoas nem sabe, mas existe masturbação sistemática. Você vai lá e paga uma pessoa, ela fala que é uma massagem, tem um nome específico. Eu não vou falar massagem específica, porque quem não conhece não precisa ir atrás, mas existe massagens que na verdade são masturbação. A pessoa não vai ter relação sexual, mas ela vai te dar prazer disfarçado. E é normal, fala, não, é uma massagem. Cara, existiu isso no século XVIII? Existiu. Não tinha medicina adequada para entender o que passava com os desejos, os hormônios. Então, existia sim alguns métodos. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas essa nova pornografia invisível, ela está destruindo principalmente jovens e crianças. E para frente você vai assustar com o número de mulheres viciadas em pornografia. Em clínica a gente vê muito isso. É assustador. Agora, o que nós entendemos disso agora? Não é só você que está nessa situação, por isso que você vai ver vários cursos, mas a maioria dos cursos eles são pautados em alguns pilares únicos. Alguns vão ser pautados só em questão religiosa, outros vai ser só pautado em questão de psicologia e talvez alguns em programação. Mas nós fizemos umas pesquisas, nenhum entrega o que nós entregamos. Depois, se você fizer uma pesquisa básica e usar até inteligência artificial, nossa, comprei um curso, ele começa falando sobre isso, 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 isso. Qual que é qual que é a relevância dele? Você vai assustar. O nosso curso é extremamente relevante, porque ele é um treinamento de transformação. Então, você está tendo a oportunidade agora de começar uma transformação na sua vida e ter uma vida
de sucesso. Alan, eu tentei outros métodos, não consegui. Eu acho que eu não vou conseguir. Vou te falar mais uma vez, é impossível você não conseguir. Você só não vai conseguir o seu resultado se você desistir. Se você der sequência e usar as ferramentas o mínimo possível, mesmo assim você vai conseguir ter sucesso, não ficar mais preso nesse ciclo vicioso e usar essa energia para outra coisa, para ser livre, para ser feliz. O Brasil é um dos países mais conectados, chegando até 9 horas por dia. Você sabia disso? Dá uma olhadinha nesses gráficos, nós entendemos uma coisa. É como se fosse considerado uma pandemia. Você vê, tem pessoas que passam até 9 horas no celular. A média nossa é 6 horas e meia, mas tem pessoas que passam até 9 horas. Agora imagine o que é uma criança, um jovem adolescente, 9 horas conectado com o celular. Por que eu falo uma criança ou um adolescente? Porque um adulto vai ser muito mais difícil. Ele pode ficar na média umas 6 horas, porque precisa trabalhar, precisa produzir, um monte de coisa. Mas olha um detalhe, o que aconteceu? Hoje as mulheres estão viciadas em pornografia. Alan, uma coisa que era muito restrita aos homens, hoje as mulheres estão viciadas. E se fosse só mulher, tá tudo bem, é adulta, faz o que quer da sua vida. Porém, tem crianças viciadas em pornografia. E o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão destruindo a vida delas. Então, elas poderiam estar gastando essa energia para produzir, para fazer outra coisa, mas não, mas estão perdidas e viciadas numa coisa, num ciclo que eles não dão conta de sair. Isso é muito triste. E o que nós podemos fazer sobre isso? Primeiro que nós temos que estar livre disso para não deixar que os nossos filhos caiam nessas armadilhas. Então eu tenho que me policiar com a questão do acesso à tecnologia, porque é muito perigoso. Por mais que você fale assim, eu só deixo as crianças ver filme, eu tô perto o tempo inteiro. Basta poucos minutinhos que você não estiver próximo, que ela pode vir algum anúncio e ela cair em uma armadilha. Bom, os frutos da pornografia é um preço muito alto. Eles falam que essa pornografia invisível, que você não vê, mas você está consumindo o tempo inteiro, além desse orgasmo sem intimidade nenhuma, só uma futilidade, porque na hora você tem prazer, mas depois você tem uma frustração muito grande, porque você se sente derrotado, você se sente escravizado, você perde horas e horas em uma coisa que não te gera valor nenhum. Estímulo diário, mas sem energia. Tem um estímulo, mas não tem energia. Não é como você tiver uma relação sexual com uma pessoa, porque ali tem uma troca, troca de carinho, troca de afeto, troca de fluidos. Então tudo isso traz uma conexão muito bacana, coisa que a pornografia não traz, porque depois você vai cair em uma masturbação. Vínculos digitais e solidão real. As pessoas estão vivendo trancadas, enfurnadas nos quartos. Por quê? Porque ali ela tem uma fonte de prazer, a pornografia, e ela tem outras fontes de prazer, os vídeos, os filminhos, tudo aquilo muito rápido, uma dopamina muito barata e muito rápido, mas ela está perdendo a vida dela. O que eles costumam dizer é, nunca tivemos tão conectados, mas também nunca tivemos tão vazio. E o que acontece com essas pessoas hoje que estão tão vazias? Tão vazias de propósito, tão vazias de vontade de crescer, desenvolver. Aí você vai ver muitos jovens que eram promissores, você vê agora, não tem ânimo, não tem vontade. Mas você sabe o motivo? Se você está aqui, você entende o quanto energia você gasta, o quanto você já tentou sair disso e não conseguiu. Então, vamos agora entender como nós vamos construir essa saída através do sistema R3. Agora nós vamos tocar num assunto fantástico. Não sei se você já ouviu falar, neuroplasticidade. Alan, o que significa isso? Uma das ferramentas poderosas para tirar nós, ou as pessoas que estão nesse ciclo vicioso, não conseguem sair sozinhas. Mas através de estudos, a neuroplasticidade descobriu que é possível eu criar novas sinapses e através dessas novas sinapses, novos hábitos, e eu vencer qualquer hábito negativo que eu tiver. O que acontece? A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se regenerar. A pornografia, ela destrói várias trilhas neurais. Por quê? Antes você tinha um hábito, uma maneira de buscar prazer. Então existe uma trilha neural ali acomodada que você sabia que a única fonte de você buscar prazer
ainda mais sexual, seria através de um relacionamento, de uma pessoa. Só que quando você viciou na pornografia e ficou muito prático e muito rápido, seu cérebro entendeu que não precisa mais gastar aquela energia, daquele tempo todo, não, aqui é muito mais rápido, muito mais prático, então ele criou outra trilha neural. Então nós precisamos agora reconstruir o seu cérebro. Mas, Alan, ele pode ser reconstruído? Pode. Existem vários estudos falando sobre especificamente sobre a neuroplasticidade. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Por quê? Porque você criar novos hábitos, você vai conseguir deixar aqueles hábitos velhos para trás e começar uma nova história. Você não nasceu viciado, você foi introduzido a esse ambiente, então foi condicionado. E esse comportamento condicionado, ele pode sim ser descondicionado. Nós podemos sim quebrar esse ciclo. Só que eu preciso de um certo tempo. Por isso que nós pedimos 21 dias. Então aqueles 5 passos, 10 passos, não funciona assim. Então precisa de estruturar um tempo e você cumprir com essas tarefas para que você realmente consiga sair desse ciclo vicioso e conseguir ter realmente algo significativo que você possa se apegar para poder transformar a sua história. Alain, o que, que é isso? O que, que você vai nos entregar? São ferramentas diárias para trabalhar o inconsciente, a consciência e o comportamento. Então, através disso, com certeza, você vai conseguir se livrar do vício. Assim como eu consegui, assim como muitas outras pessoas usando os mesmos métodos de PNL, da psicanálise, também conseguiram. Olha o que, que nós vamos ver. A missão de hoje é enfrentar o espelho de verdade. Então, o que é enfrentar esse espelho? Eu quero que vocês façam uma pergunta verdadeira e honesta para você. A pergunta é: como a pornografia tem afetado a sua vida nos últimos 5 anos? E isso faz parte das ferramentas, é uma tarefa. Eu preciso que você seja honesto, seja sincero. Você vai pegar um caderno, para nós começamos um treinamento, ou até um bloco digital, Alan, não quero que ninguém saiba e tal. Então, faz online, faz em alguma plataforma, mas eu quero que você escreva, porque nós vamos usar desses dados no futuro. Eu precisar confrontar esses dados com você. Então, preciso que você ponha escrito isso em algum lugar, seja na plataforma, seja no e-mail, qualquer lugar. O que você acha que ela mais tem afetado você nos últimos 5 anos? Ah, não, eu tô só 2 anos, não interessa. Então, o tempo que você está preso nisso. Outra coisa, o que ela te prometeu que ela não te entregou? O que, que você sente quando você busca a pornografia, que dá a impressão que aquilo vai ser muito bom e ela não te entregou? Vamos dar um exemplo disso. Não, é prazer, mas e depois? É equivalente o que ela te promete, o que ela te entrega? O que ela te promete é acesso a um prazer muito rápido e muito bom. Só que depois, o que que ela te cobra? Qual é a porcentagem que ela te cobra? Faça essas perguntas que elas são chaves justamente para você começar a se livrar dessa prisão. Alan, todas as pessoas conseguem sair fazendo simples perguntas assim? Cara, isso é só o começo. Essas perguntas é só para te mostrar que tem um caminho, que tem ferramentas, mas é claro que a gente vai usar outras ferramentas. Essa é um. Então, faça essas perguntas e responda. Adianta só fazer as perguntas? Não, você tem que responder, porque o seu cérebro, ele vai fixar aquilo quando você começa a escrever. Você começa a escrever, anotar, ele vai criar uma fixação naquilo. Não, é como se você estivesse colocando para fora. Já viu quando você está conversando com uma pessoa e dá um insight? Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Conversando com você, me surgiu isso. Justamente por causa deste movimento. Seu cérebro vai reconhecer justamente porque você está declarando. Então, eu preciso que você coloque isso para fora, anote. Por quê? Porque nós vamos usar essas anotações em breve. Bom, não é escolha, é programação. Preciso que você entenda isso. Grave muito uma coisa que eu te falo desde o início da aula. 85% de tudo que você faz é inconsciente. Um exemplo, você não come a comida que você gosta. Você foi programado para gostar dela. Não, se eu como a comida que eu gosto. Não, se você nascesse no Japão, você ia comer rato. Esse foi adestrado. Eu sou programado para comer rato. Então, nos Estados Unidos você comer feijão com açúcar. Eu amo feijão com açúcar, mas não é da nossa cultura. Pouquíssimas pessoas gostam. O que eu quero te dizer é, existe uma programação ali, e se existiu, e se ela foi feita, existe uma forma de reprogramar. Então vamos lá. Nenhum curso nem é um curso, não é um curso, é um treinamento. O que que eu quero dizer com você? Desde que eu falei desde o início. Se você pensar, quando eu terminar o curso, eu estou livre desse ciclo. Não, se você fizer o treinamento constante e continuar aplicando as ferramentas, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar essa liberdade. Mas se você fizer igual você faz qualquer outro cursinho aí, assiste algumas aulas e não põe nada em prática, é impossível.
essa é a sua hora. Existe uma barreira entre o que você quer fazer e o que o seu inconsciente quer fazer. Nós temos que quebrar essa barreira do inconsciente. E por isso nós vamos te dar alguns áudios que você vai ouvir quando você for dormir. Dormindo, você vai começar a vencer a pornografia dormindo. A maioria das pessoas não entende o poder do subconsciente. Então tem vários livros de literatura que mostram como o inconsciente é poderoso. Quem quiser, me pede aqui, não faz parte dessa aula, mas eu vou disponibilizar um PDF, um livro em PDF, O Poder do Subconsciente. Várias pessoas que eu treinei curou de vários outros problemas porque entenderam o poder do subconsciente. Esse livro, o autor é Joseph Moore, ele ficou por anos entendendo esse padrão do inconsciente, e aí ele escreveu vários livros, e esse livro é um livro dele de muita relevância mundial. Então agora é a hora de você não ser mais escravo do seu inconsciente. Gente, tem até um versículo bíblico. Aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu vou lá e faço. Senão nós estamos pegando pessoas que andavam com Jesus, não conseguiam fazer o que queria, elas eram programadas e acabavam fazendo o que não quer. Então, se você está fazendo uma coisa que no fundo você não quer, entenda uma coisa, não é a sua culpa. Você foi programado. Vamos desprogramar isso, vamos fazer uma nova programação para você ter realmente uma liberdade e viver um propósito. Isso é possível quando? Quando você acha que eu posso começar a viver esse propósito? Desde já. Fala um exemplo. Já aplica essa automeditação que eu vou disponibilizar para você, que é uma reprogramação para você fazer quando você estiver dormindo. Então, é uma ferramenta que a neurociência entende que ela é super eficaz e a PNL usa. Ele é para reprogramação mental. Então ela vai criar, vai te ajudar a criar novas trilhas neural, derrubar essa trilha negativa e criar uma nova trilha neural. Neurodetox. E agora? Tá preparado? Tá sentindo que há um diferencial, que você pode fazer isso? Então isso foi só, essa primeira aula é muito uma introdução de tudo que a gente vai ver nesse curso. Então eu expliquei qual que é o sistema do R3, algumas programação que somente já foi feita. Agora nas próximas aulas eu tenho certeza que você vai começar e aplique o que eu acabei de te entregar. Essa ferramenta que eu já, anotação, não deixe de fazer, faça anotação. E a meditação quando você for dormir, você vai ficar muito mais tranquilo. Agora tem também autossugestão para poder te blindar, começar a te blindar para você não cair. E a partir da próxima aula nós vamos falar também em pequenas coisas que você precisa fazer, porque se você não tiver vontade, força de vontade, e não fazer essas pequenas coisas, você não vai conseguir sair. Uma coisa muito importante que eu falo muito para as pessoas que eu dou mentoria sobre o labirinto. O que significa o labirinto? É muito importante que você preste atenção nisso. Quanto mais inteligente você é, quanto mais potencial você tiver, mais difícil é sair de armadilhas, de ciclos de autossabotagem. É porque ali a sua mente ela é poderosa, só que ela está usando isso para te destruir. Então ela cria um labirinto. Como significa? Como você me explica isso melhor? Pega uma criança de 5 anos e pede para ela desenhar um labirinto para você. Você vai sair dele rapidão. Agora pega uma pessoa formada, ela vai criar um labirinto um pouco mais complexo, mas se você parar ali, você sai. Agora pega um engenheiro da NASA e manda ele desenhar um labirinto. Você vai ver a dificuldade que você vai ter que sair. Então, quanto mais energia você tem, quanto mais inteligência você tem, quanto mais você tem talento, mais difícil é você sair dessa prisão. Por isso que eu te falei que é muito mais inconsciente do que consciente. Então, aplique o que eu te entreguei para consciência, as anotações. Então, já vou fazer as anotações imediato. Eu preciso vasculhar isso. E a meditação à noite. E no próximo aula eu vou te pedir mais ações que você vai ver que você vai começar esse processo seu imediato.